7h51. Bom, a possibilidade de uma digitalização das bulas, isso pode ou não mexer com a segurança das pessoas, especialmente, logicamente, dos pacientes, das pessoas que usam o remédio. O advogado doutor Alexandre Moraes, que é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, está aqui conosco. Doutor Alexandre, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito bom dia, querido Heródoto, bom dia à nossa audiência, é um prazer estar aqui, falando sobre um tema tão importante. Muito grato. Doutor Alexandre, essa mudança, que tipo de impacto ela pode provocar? Favorável, desfavorável? Qual é a sua avaliação? Olha, Heródoto, é muito interessante a nossa audiência saber que, primeiramente, nós somos absolutamente favoráveis à digitalização das bulas. O que nos causa estranheza e imensa preocupação é adotar unicamente a forma digitalizada nesse momento da história, onde nós temos mais de 25% das pessoas sem acesso à internet. São números oficiais do IBGE que mostram que, em que pese o apelo ambiental, muito importante, né? As bulas todas elas são produzidas com celulose fornecida pela maior fornecedora do mundo, com florestas plantadas para essa finalidade, e que pese ter esse apelo ambiental, que ele não é real, não se derruba floresta nativa para fazer uma bula de medicamento, em que pese a importância de digitalizar, nós ainda vivemos num país de dimensões continentais, não é? Temos mais de 90 mil farmácias, nem todas elas com acesso à internet também. Então, o consumidor não pode ficar sem informação. É muito importante que ele tenha informação, ainda mais num país que pratica muito a automedicação, que desenvolve resistência bacteriana em números elevadíssimos, de tanto utilizar antibiótico de forma indiscriminada, não é? Há anos lutamos contra isso, para que as pessoas tenham acesso às informações. Então, digitalizar as bulas é importante. Agora, retirar uma forma de informação, nós vemos com extrema reserva, extremamente temerário. Doutor Alexandre, será que a indústria farmacêutica está pensando em economizar? Pois é, Heródoto, veja que interessante. Uma bula custa entre 4 e 6 centavos. Falou-se, dentre os argumentos que defendem unicamente a bula digital, que isso iria baratear o remédio, iria baratear o medicamento. Ora, nós vimos essa história há pouco tempo com a história da bagagem aérea, né? Vamos cobrar bagagem separada para baratear a passagem aérea, vai ser bom para todos, e não foi. E a gente está falando de uma bagagem aérea. Agora você imagina uma bula de 4 centavos. Sendo certo que em determinado tipo de medicamento de uso popular, a bula chega a custar 2 centavos. Aí eu pergunto para a nossa audiência, para os nossos ouvintes e quem nos assiste pelo YouTube, será mesmo que alguém aceitaria um desconto de 2 centavos e ficar sem informação? Será? Porque a bula digital depende de um celular que funcione bem, que tenha uma boa tela e que tenha plano de dados acessível. Nem sempre nós temos todas essas variáveis na mão. Aqui mesmo, na capital, em São Paulo, é só a gente andar nas rodovias mais importantes, a melhor rodovia do país, consta que está aqui, mas você anda 15, 20 quilômetros, não tem mais sinal de internet. Como você vai ver a bula de medicamento dessa forma? Aliás, Heródoto, convém dizer que existe uma carteira nacional de habilitação digital e há uma recomendação do Denatran para que se faça a impressão dessa carteira, justamente considerando uma auditoria, uma blitz, uma parada e a falta de sinal recorrente em nosso país. Portanto, se o motorista confiasse unicamente no digital, ele não prova que ele é habilitado para guiar um veículo. E como nós vamos tratar medicamento dessa forma? Portanto, sim, a bula digital é muito importante, mas a bula impressa ainda é muito necessária. E, Heródoto, note bem a nossa audiência, não somos nós do Exige a Bula que dizemos isso. Houve uma pesquisa realizada pela própria Anvisa, lá em 2021, antes quando a lei estava tramitando no Congresso, uma lei que passou em regime de urgência, no tempo da votação híbrida da pandemia. Então, os parlamentares nem entenderam bem o que votaram. Hoje eles falam com a gente, olha, eu votei para ter as duas. Falei, pois é, mas a jogada era tirar a bula impressa, para economizar 2 centavos no medicamento, 4 centavos no medicamento. Economizar em favor de quem fabrica, obviamente.
Então, as pessoas não entenderam que estavam tirando a forma impressa das bulas, achavam que ia ficar as duas formas. Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito grato. É sempre uma honra, sempre à disposição. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Doutor Alexandre Moraes, advogado, pós-graduado em Direito Penal, conversando conosco, então, sobre a digitalização das bulas. Se as pessoas podem ou não, alguns podem ou não ter acesso à bula digital. Por esse motivo, ele defendeu, então, aqui que ela seja mantida também impressa às 7h57. Trânsito. Oferecimento, oferta